Ele é tão sujo que até o que ele fazia com a esposa dele, ele contava para minha filha. Ele destruiu a cabeça da minha filha. E ele ativou nela pensamentos que ela não tinha antes. Entendeu? Pensamentos sexuais. Um lugar que era para ela conhecer coisas boas, ela perdeu a inocência dela. Este é o desabafo de uma mãe revoltada. A filha dela, uma adolescente de 16 anos, teria sido assediada sexualmente através de uma rede social. O suspeito é o pastor de uma igreja evangélica com sede em Porto Velho. Segundo a mãe da menor, o líder religioso usava as redes sociais dele para se comunicar com a menina. A mãe não quer mostrar o rosto. Ela conta que a filha começou a frequentar a igreja em dezembro de 2019. Ela ia frequentemente, ela ia na terça, na quinta, aos sábados, que era o grupo jovem, e no domingo. Esse pastor, a gente conheceu ele de início em Manaus. Ele foi para a nossa igreja lá em Manaus, ele ficou 2 semanas na nossa igreja. Foi muito rápido a passagem dele lá e de lá ele foi transferido. Entendeu? Pelo que a gente soube, ele tinha sido transferido para Manicoré. E aí, quando foi agora, no começo do ano, quando teve uma grande vigília lá na igreja, ele estava presente lá, reconheceu a minha filha e a mim, veio, cumprimentou a gente, disse que lembrava da gente de Manaus, que tinha visto a gente congregando lá e que ele tinha sido transferido para cá, coincidentemente. E aí, depois dessa vigília, ele foi transferido para São Francisco do Guaporé. Então, o contato dele com ela foi pelo Messenger. A adolescente era bastante participativa na igreja. Ela atuava como obreira do templo, mas, segundo a mãe, tinha um sonho de ser missionária para pregar e difundir a religião em todos os cantos. Para a mãe da menina, foi a partir daí que o líder religioso encontrou a brecha para começar a conversar com a menina. A mãe passou a notar mudanças no comportamento da filha, até que descobriu pela sobrinha que a adolescente estava trocando mensagens com um homem mais velho e casado. E o mais grave, que esse homem era o pastor da igreja que a família frequentava. Ao mesmo tempo decepcionada, porque por eu ter um diálogo aberto com a minha filha, eu esperava que ela saber essas coisas por ela, né? Então, de imediato, eu fiquei apenas assustada, né? Pensei até que fosse coisa de menina, coisa da adolescência, né? Mas, assim, eu só vi realmente do que se tratava quando eu abri o computador e tive acesso às conversas. Ao ter acesso a todas as conversas entre o pastor e a filha, os pais ficaram estarrecidos. Num dos trechos, o suspeito chegou a falar para a menina de intimidades com a própria esposa. Neste outro trecho da conversa, ele pergunta qual a cor da calcinha dela e se a garota já havia beijado. Eu fiquei em choque. De início, quando eu comecei a ler as conversas, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque porque eu não acreditava que uma pessoa que passava uma imagem pra gente, uma imagem que era para ser uma imagem protetora, uma pessoa que, na maioria, todos eles chamam a gente de filhinhos, filhinhas, poderia falar com a minha filha naquele tom que ele estava falando e as coisas que ele estava falando. Coisas essas que nem eu nunca ouvi alguém falar comigo daquela forma. Então, de imediato eu fiquei em choque. Os pais da adolescente juntaram as provas, fazendo prints de todos os diálogos entre o suspeito e a vítima, e foram até a sede da igreja para denunciar o ocorrido. Mas, conforme o relato da mãe, os líderes religiosos teriam afirmado que o suspeito não tinha vínculo algum com o templo. E aí lá a gente relatou para ele o que a gente tinha descoberto, né? A gente mostrou para ele no celular os prints que eu tinha feito, para ele ter conhecimento do assunto. Ele, a esposa dele, todos tiveram conhecimento do que estava ali, das conversas dele. De início pareceram indignados, disseram que não aceitavam esse tipo de conduta, né? Mas para dizer o que eles iam fazer, eles disseram que eles iam apenas expulsar ele.
A gente quer que a senhora mande os prints pra gente poder expulsar esse pastor da obra. Depois, mãe, que a gente expulsa ele, aí a senhora pode ir na delegacia, a senhora pode denunciar ele aonde a senhora quiser. Mas enquanto a gente não expulsar, não. Eles disseram que ele era um autônomo, ele era uma pessoa voluntária, ele estava ali ele está na igreja, ele está pastor, mas ele é um voluntário, ele é um autônomo, ele tinha um cargo na igreja, ele usava um uniforme, ele estava tomando conta de uma igreja sozinho e que ele é designado dele. A partir do momento, ele falou para o bispo, a partir do momento que ele lhe deve obediência, que ele recebe uma ajuda da igreja, ele se torna uma pessoa que representa a igreja sim. E aí ele ficou contrariado, ele falou, não, o senhor está errado, ele não representa a igreja. Ele não representa a igreja. E a gente bateu o pé para ele, que ele representa assim como a nossa filha também representava quando ela vestia sua roupa de obreira e estava lá no altar. Revoltados, o pai e a mãe da menor denunciaram o caso na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os diálogos, que podem comprovar o assédio, foram documentados e entregues à polícia. São centenas de páginas com prints que a SIC TV teve acesso, mas devido ao alto teor pornográfico, não poderá divulgar mais detalhes. Eu espero que a polícia faça justiça, que a justiça seja feita, entendeu? Porque antes eu tinha uma filha alegre, a minha filha é vice-campeã brasileira de jiu-jitsu, é uma menina que, se for puxar o histórico dela em Manaus, as pessoas vão ver a boa aluna que ela era. Ela era uma aluna patenteada numa escola militar, com ótimo comportamento. Ela é uma atleta, entendeu? Ela era uma menina alegre, que gostava de fazer a obra de Deus, que cantava com o irmão dela, que cuidava da bisavó dela. E hoje em dia minha filha é outra pessoa. Ele destruiu a cabeça da minha filha. E a minha filha assistindo televisão comigo, ela disse, mãe, eu queria voltar a pensar como eu pensava antes, porque antes eu pensava como uma criança. E ele ativou nela pensamentos que ela não tinha antes, entendeu? Pensamentos sexuais, de coisas que ela nem imaginava que poderiam acontecer, entendeu? Ele é tão sujo que até o que ele fazia com a esposa dele, ele contava para minha filha. Ele é um homem sujo, entendeu? Ele não tem condições de ser nem membro de uma igreja. Desde que tudo aconteceu, a família reclama do que chamou de silêncio e indiferença dos representantes do templo religioso. Que a gente tinha pensado melhor e que a gente queria uma reunião com eles, para que nessa reunião ele apresentasse esse pastor para a gente, porque a gente queria entender o porquê ele tinha feito isso e que a gente exigia uma retratação por parte dele e da igreja, já que eles tinham feito isso. Porque a gente não estava de acordo com a minha filha, depois que ela soube da conversa que a gente teve com o bispo, depois dela ver a mensagem do bispo me pedindo os prints e alegando que é só expulsá-lo, ela ficou revoltada. Ela disse, mamãe, isso não vai resolver, ele pode entrar em outra denominação e continuar fazendo o que ele fez. Até então, enquanto ela estava conversando com ele, ela não tinha noção da gravidade do que ele estava fazendo com ela. Mas a partir do momento que a gente descobriu, que a gente sentou com ela e que a gente foi conversar com ela, ela começou a cair em si e viu o quanto ela foi usada. Então é um sentimento de revolta, sabe? E de preocupação, porque o que ele fez com a minha filha, ele pode já ter feito lá em Manaus com outras meninas, aonde ele passou, ele pode ter feito isso em Manicoré, onde ele passou. Aonde ele passou, ele deve ter feito isso com alguém, entendeu? A diferença foi que ele veio fazer isso com a minha filha e eu não deixei barato. Porque eu sou uma professora, eu conheço, eu tenho conhecimento, eu lido com isso no meu dia a dia e jamais eu ia deixar alguém fazer isso com um filho meu e abafar o caso, como a igreja está fazendo. Então é um sentimento de revolta para com a igreja, entendeu? Porque a igreja passa uma imagem de proteção para a gente e na realidade ela abafa uma situação dessa. A família acredita que com a repercussão do caso apareçam mais denúncias contra o pastor, evitando assim que outras crianças ou adolescentes se tornem vítimas dele. Eu resolvi denunciar, entendeu? Para que isso que eu estou sentindo hoje, o que a minha filha está sentindo, o que a gente está passando a família toda, porque ele não destruiu foi só a minha filha, ele destruiu a família toda.
E o que a gente está passando hoje eu não desejo para nenhuma mãe e para nenhuma adolescente, criança, para ninguém eu não desejo. Então hoje eu vejo a minha filha deitada na cama, não quer conversar, não quer comer, não consegue orar. A gente como mãe, a gente acredita que deixando o filho da gente na igreja, ele vai estar num lugar onde ele vai aprender coisas boas e vai passar coisas boas para as pessoas. Jamais, se eu imaginasse que a minha filha estava correndo o risco de estar num lugar como ela esteve, eu ia incentivar ela a estar lá.